Eu sou o evangelista Roberto Alves, estou gravando meu primeiro vídeo para o meu canal Ministério Evangelizando a Terra e nós vamos tratar vários assuntos atuais sobre igreja, liderança, vida cristã. E o primeiro assunto que eu quero falar com os irmãos hoje é sobre a igreja que cresce. Qual é a igreja que cresce? A verdade é que todas as igrejas querem crescer, mas qual é a igreja que realmente cresce? Eu quero convidar vocês para estar abrindo as vossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo de número 42. Está escrito assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está aí, você que quer que a tua igreja cresça, você que é um líder que quer ver a igreja crescendo. Está aí a receita, está aí o que é o correto para se fazer. A igreja, ela persevera na doutrina, ela tem um mandamento para cumprir, para seguir. Essa igreja que cresce, ela precisa estar perseverando na doutrina, ela tem que ter o seu regulamento, né? Ela tem que ter uma base para que ela venha crescer, e essa base é a doutrina. A igreja crescia com a doutrina, eles perseveravam na doutrina. Hoje você vê muitas igrejas que abriram mão da doutrina. Hoje você vê muitas igrejas não crescendo por esse fato, né? A segunda maneira de crescer uma igreja é a comunhão. A igreja precisa ter comunhão. A igreja necessita ter comunhão, porque sem comunhão vira um reino dividido, e um reino dividido não subsiste. Então, meu irmão, você que é líder, você que participa de uma igreja, você precisa ter comunhão com a pessoa que senta do seu lado. Você precisa ter comunhão com as pessoas que estão no altar. Você precisa ter comunhão com a banda que toca na sua igreja. Você precisa ter comunhão com aquele que está na porta. Você precisa ter comunhão com aquele que leva a água no altar. Você precisa ter comunhão com todos. Outra maneira da igreja crescer é no partir do pão. O que significa isso? No partir do pão é a igreja que reparte. Divide não é a palavra certa, é reparte. A igreja que reparte, né, o pão entre eles, não somente na Santa Ceia, mas nas suas necessidades cotidianas, né? Muitas vezes você sabe que o irmão está passando uma dificuldade, você tem para repartir com ele, né? Você vai lá e reparte. A igreja cresce assim, quando nós fazemos a nossa obra de caridade, né? Quando a igreja faz a obra de caridade. A outra maneira da igreja crescer é na oração. A igreja cresce quando ela ora. A igreja cresce quando ela busca a presença do Senhor. Essas são as 4 maneiras da igreja crescer: na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não tem outra maneira da igreja crescer. Não adianta inovar, não adianta fazer algo que ninguém fez dentro das igrejas para achar que vai crescer, que vai chamar atenção. Às vezes até chama atenção, as pessoas até vão para esta igreja, mas não permanecem. Não permanecem porque elas precisam de libertação. E só há libertação se a igreja for de oração. Só há libertação se a igreja tiver comunhão. Só há libertação se tiver uma doutrina. Só há libertação se tiver o partir do pão dentro dessa igreja. Então, meu irmão, está aí as 4 dicas para a sua igreja crescer. Se você gostou dessa palavra, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí que gostou. Se você não gostou, não tem problema. O próximo assunto você vai gostar e eu creio que Deus abençoe a vida de todos.